Eu odeio dois tipos de fotógrafo. O primeiro fotógrafo é aquele do resolvo no clique. Ele fala assim: não gosta que mexa no Photoshop na minha foto porque eu resolvo no clique. Aí eu resolvo no clique, eu sou um fotógrafo, resolvo no clique, não mexe na minha foto que eu resolvo no clique. E o outro tipo de fotógrafo que eu também odeio é aquele fotógrafo que fala: não, isso aqui a gente resolve no Photoshop. Não, pode fazer assim mesmo que depois eu mudo no Photoshop. Não, relaxa, eu mudo no Photoshop. E aí, aqui é o Antimágico Rodolfo Souza. Caramba. Falei o nome do outro canal. E aí, tudo bem? Aqui é o fotógrafo Rodolfo Souza e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre edição de foto e um pouco do meu processo criativo para poder criar uma foto externa. Na hora de você criar uma foto, também já pensando na edição que você quer fazer. Mas antes da gente falar isso, já deixa o like, não esquece de deixar o like e também se inscreve que toda semana tem conteúdo de fotografia de um assunto bem variado, sobre produto, sobre ensaio, é algo bem completinho, bem redondo. Então, por que eu não gosto desses dois tipos de fotógrafo? Porque eles são meio que dois extremos. Os dois são chatos pra caralho. São muito chatos. Um deles fala que resolve tudo no clique e que as pessoas que editam foto fazem uma edição muito pesada, não sabem fotografar direito. O que não é verdade. Porém, contudo, entretanto, a pessoa que resolve tudo no Photoshop não tira uma foto muito bem fotometrada, ou tira muito escuro, ou tira muito claro, e não pensa muito na composição, porque ele vai mudar tudo no Photoshop e vai fazer uma edição muito pesada. Então os dois são meio que dois extremos, eu não gosto muito dos dois extremos. E é por isso que quando eu vou fazer uma foto, principalmente externa, eu tento pensar na composição, na luz, em tudo, e também já pensar no que eu vou fazer no Photoshop, entendeu? Então eu tento resolver tudo possível no clique e também já pensar no que eu vou fazer no Photoshop. Então, por exemplo, nesse último ensaio que a gente fez, eu queria tirar algumas fotos ali na região de Pinheiros, próximo ali do Shopping Eldorado, à noite. Então a gente ia aproveitar muito das luzes artificiais de poste, da ponte que a gente tirou foto, para poder iluminar o modelo, e também a gente ia usar muito da iluminação dos carros e das janelas dos prédios, das casas, para poder compor a nossa cena. Quando a gente tá numa cidade e tá de noite, é muito comum a gente ver muitas luzes azuis ou brancas, mas principalmente azuis, porque a luz branca ela tem um tomzinho azulado, e também muitas luzes laranja. É muito parecido com a nossa casa, tem duas lâmpadas, aquela de LED branca e aquela... e aquela amarelinha que a gente coloca, que é aquela mais antiga, que falam que gasta mais energia, enfim, essas paradas todas. Então, já sabendo disso, eu falei pra modelo ir vestido de amarelo e azul, ou laranja e azul, porque eu sabia que lá já ia ter um cenário com luzes nessas cores. Então, para poder fazer uma composição legal, eu já falei, vai com uma camiseta laranja ou uma camiseta amarela, ou com uma blusa azul, uma blusa amarela, ou uma jaqueta jeans, uma calça jeans, já pra gente poder conseguir fazer esse tipo de composição. Então, essa é meio que uma forma, na hora que você for fazer uma foto, já tenta pensar na composição e no que você vai fazer no pós, que o pós seria a parte do Photoshop, que é a parte que eu vou mostrar pra vocês agora. Muito bem, essa daqui são algumas fotos que eu separei do ensaio. Elas já estão meio que pré-editadas. Eu já configurei quase tudo que eu queria ter configurado em relação à luz, sombra e cores da foto. Quando eu digo que é um problema esse pessoal que fala que resolve tudo no clique, é isso daqui, ó. Por exemplo, esta foto aqui. Essa foto aqui eu já corrigi 90% do que eu queria nas cores. Porque como dentro da cidade nós temos luzes azuis e luzes amarelas, eu falei pra ela ir com uma camiseta amarela e uma calça jeans pra poder combinar justamente com essas luzes. Só que a foto ela não saiu da câmera assim. Tem como eu fazer uma configuração na câmera pra que ela saia mais próximo do meu resultado final? Tem como. É óbvio que tem. Porém não vai ficar a mesma coisa depois no pós-processamento. Quando a gente faz uma foto e a gente pensa só no clique, essa foto teria saído dessa forma. Tá uma foto ruim? Não tá uma foto ruim. Tá uma foto legal? Tá uma foto legal. Porém, ela poderia ficar melhor. Aqui ela tá com uma invasãozinha de verde. Eu poderia ter corrigido essa invasão de verde no clique lá, tudo mais. Poderia. Porém, ainda assim, não ficaria como ficou dessa forma. Deu pra entender? Então, esse é meio que uma coisa que o pessoal do resolvo do clique não ia conseguir o mesmo resultado. Não ia. Eu já vi gente falando, não, o que ele faz no Photoshop eu faço no clique. Não faz. Tá ligado? Não faz. Tá combinando? Tá combinando. Temos luzes um pouco amarelas, temos luzes azuis, tá combinando com o amarelo da roupa, tá combinando com o azul da calça. Tá uma foto legal.
Mas assim, na minha opinião, ela ficou muito mais legal. E eu vou pegar aqui algumas fotos para eu mostrar para vocês como que eu consegui chegar desse resultado para esse resultado. Muito bem, aberto aqui o nosso Photoshop, a gente vai começar a fazer uma edição. Então, como eu já havia pensado nas cores das roupas, nas cores das luzes, vai ficar mais fácil de eu editar essa foto. Eu vou usar um programa aqui que se chama Camera Raw, que ele já vem instalado no Photoshop, que é basicamente o Lightroom antes do Lightroom, entendeu? É o Lightroom dentro do Photoshop. Você não precisa fotografar em RAW para poder acessar essa ferramenta, basta você abrir a sua foto, apertar Ctrl Shift A e ele vai abrir o Camera Raw, que é o Lightroom dentro do Photoshop. E o que eu pensei? Aqui nessa foto, quando eu tirei, ela teve um pouquinho de vazão de verde. Eu poderia ter tentado corrigir um pouco mais na câmera? Poderia. Teria chegado exatamente no resultado que eu queria final? Não teria, porém teria facilitado um pouco mais a minha vida. Eu poderia ter arrumado um pouquinho melhor a cor da foto na hora que eu tirei e na hora que eu dei o clique. Essas luzes aqui de trás, ela tem um pouquinho de verde e um pouquinho de amarelo. Então eu vou deixar ela toda amarela. Eu poderia puxar o verde um pouco mais pro azul, mas eu preferi puxar tudo aqui pro amarelo para dar um contraste aqui nesse azul aqui da blusa dela. Então vamos começar um pouco com as luzes. A exposição tá correta. Eu consegui fazer uma luz que eu gosto muito, que é o Rembrandt. O Rembrandt é a luz quando você consegue, com a sombra e luz, fazer um triângulo aqui nessa região. Eu gosto um pouco de aumentar um pouquinho do contraste. Os realces tá ok, vamos só puxar um pouquinho os realces. Eu vou puxar um pouquinho mais a sombra para sombra. Vou puxar um pouquinho de textura. E vou puxar um pouquinho da vibração para ficar uma cor um pouco mais chamativa. Então aqui só vamos ver esse pouquinho que a gente fez antes, depois, mudou só um pouquinho nas luzes. Agora vamos nas cores. Vou vir aqui em HSL. E vamos começar com as luzes amarelas. As luzes amarelas, ela interfere um pouco na pele, porém não muito. A luz que mais interfere aqui no HSL é a luz laranja. Ela interfere muito na pele. Vamos mexer aqui no amarelo, que são um pouco mais as cores lá do fundo. Eu vou puxar um pouco mais pro laranja. Aqui, ó. Não muito. Aí, gostei, ficou um efeito legal. E vamos alterar um pouco do verde para poder alterar isso daqui, ó. Verdes. E vamos deixar esse verde um pouco, ó. Tá vendo o verde? Lá e ali na grama, ali embaixo, ó, a gente vai puxar ele para puxar pro amarelo. Olha, eu fiz 2 ajustes de cor. Eu mudei o amarelo e mudei o verde. Olha a diferença. Antes, depois. Já deu uma baita diferença. Já ficou muito mais harmonioso, mas a gente ainda vai fazer mais algumas coisinhas aqui. E o que eu vou fazer? Vamos mexer um pouco na cor da blusa dela. Eu gosto de puxar um pouco para um azul, o azul mais piscina. Eu acho que fica bonito. É um azul um pouquinho retrô, mas não vou mexer muito. Ó, puxar um pouquinho só. Ficou legal. Aí a gente vai mexer na saturação. Eu gosto de deixar um pouquinho mais desaturado. E gosto de deixar um pouquinho mais escuro na luminosidade ou luminescência. Eu acho que, de um modo geral, tá um pouquinho apagado demais, só um pouco, pouca coisa. Então a gente vai vir aqui em básico e vai puxar um pouquinho só a vibração, de modo geral. E vai mexer um pouquinho só na saturação. Só um pouquinho, nada muita coisa não. E olha só, antes e depois. Percebe que quando você tira a foto já pensando nas alterações que você vai fazer dentro do Photoshop, fica muito mais fácil, você não precisa alterar muita coisa. A foto está basicamente pronta. O que precisa fazer agora é tirar espinha, coisas do tipo, e chegar nesse resultado específico no clique não ia dar, porque a gente não consegue controlar muito bem áreas específicas dentro da foto. Quando a gente vai dar o clique, a gente meio que controla de um modo geral. Então, dessa forma não ia ficar. Por isso que a gente precisa equilibrar. Pensar no clique e no pós-processamento. Percebe que quando a gente pensa no clique e também já pensa no Photoshop, você não precisa se matar em nenhum dos dois. Você não precisa se matar para fazer o clique mais próximo possível. Meu Deus do céu, você vai resolver o máximo possível do clique, porém você não se mata para isso.
E também você não vai se matar na hora do Photoshop. Imagina se eu tivesse só combinado com ela e falado assim, vai lá, vamos tirar foto. Ela aparece com uma camiseta vermelha, uma calça verde, a gente vai tirar foto nas luzes azul e amarelo. Cara, para eu poder alterar a cor da camiseta e a cor da calça dela para poder combinar com as luzes, meu, ia ser um inferno, eu ia perder muito tempo. Cara, ia ser uma desgraça, sendo que daria pra resolver logo de cara falando, olha, vai com uma camiseta amarela, vai com uma calça azul. Então, não seja uma pessoa que, eu resolvo tudo no clique. Não, cara. Também não seja uma pessoa, relaxa que no Photoshop a gente arruma. Tenta ser o melhor dos dois. Tenta ser o melhor dos dois mundos. Resolve o máximo possível no clique e já pensando nas alterações que você vai fazer no Photoshop. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like e até semana que vem.